aí, né, hoje, 10 de fevereiro, tem algumas empresas aqui que nem a gente coloca até empresas que não fazem parte do BEST, ou por um precinho camarada, se me fizer um descontinho, eu empresto, se quiser. Faz um Depende follow da aí taxa, descontado. né? Faz um É, followzinho descontado aí pra ver se a gente não aporta nela, né? Meu alvo, a minha próxima compra vai ser no preço teto projetivo. É isso aí, mas essa bonificação, recompra e dividendos tá bem apetitosa, né? tá. Deu um Para payout quem, de 70%. para quem já tem Itaú, eu acho que não seria uma má ideia também. Um belíssimo balanço, acho que de todos também é o que está mais consolidado, talvez vá balançar menos pelas turbulências que os próprios bancos estão prevendo que a gente vai ter esse ano, né? Um ano mais conservador. Mas, de novo, é um papel mais premium, É, paga-se um prêmio por se ter Itaú na sua carteira. Né? De novo, perfeito. talvez para quem tenha um poder de aporte menor, se expor através de Itaúsa talvez seja uma melhor ideia do que o próprio Itaú, se você já não tiver Itaú na carteira. Né? As duas pode até fazer sentido numa carteira mais diversificada, mas eu particularmente, se tivesse que escolher para mim, iria diretamente no Itaú. É, é, eu penso muito nisso, assim, eu tô em Itaúsa, para mim fez mais sentido na época que eu comprei e eu acabo comprando mais ela justamente porque eu já tenho em carteira, mas É isso. em alguns momentos dá oportunidade, né? E Itaú, inclusive, a gente estava comentando, você pode escolher entre a ordinária e a preferencial, né? Geralmente não, por política, a preferencial paga 10% a mais de dividendos, então se você fizer a conta ali e ver que tá valendo a pena comprar a 3, também não é um mau negócio você se expor ali, né? Ô Lu, quando você entrou, eu tava comentando aqui de Cosan, né? Cosan também não sai do noticiário aí. Agora anunciou que quer fazer alguns desinvestimentos, né? Estão falando aí da Raizen Power, né? De vender essa unidade que é a comercializadora, salvo engano ali da Raizen, que é uma subsidiária da Cosan, e também tem alguns projetos ali da Rumo que o Rubinho está querendo se desfazer aí. Você acha que é um movimento bacana isso aí? Eu não só acho que é um movimento bacana, como é um movimento necessário, né? E acho que essa troca recente que eles fizeram na gestão está mostrando que quem está lá agora está se movimentando de maneira muito pragmática e eu acho que é o que a empresa estava precisando. Eu cheguei a comentar, É, Tunicão, eu não escrevi no AGF, mas eu escrevi no Instagram, porque assim, saiu tanta coisa desse assunto que senti que eu não poderia contribuir nada além do que já estava escrito, sabe? Mas a minha opinião é a seguinte: fundos, grandes empresas, né, holdings, elas podem estar certas no ativo, mas se elas não acertarem o timing, é a mesma coisa que se elas tivessem errado. Né? é. Nós, pessoas físicas, né, o exemplo que eu sempre uso, que é bastante icônico nesse sentido, é o Unipar. Né? Unipar, o Barça ficou comprando por 10 anos consecutivos e assim, por 10 anos ninguém estava nem aí, falava que ele estava louco, que isso era uma porcaria, que isso ia fechar capital. Aí ele seguiu na dele comprando por 10 anos. Um fundo não pode se dar ao luxo de fazer isso. Então, Não. muitas vezes, fundos, empresas, enfim, esperam a empresa primeiro dar certo, mesmo que isso signifique não comprar no menor preço, acertando o timing, você está fazendo um melhor negócio, porque o custo de oportunidade é muito grande e porque não é seu dinheiro, porque é dinheiro de terceiros, né? Dinheiro do seu acionista ou Sim. dinheiro do seu cotista. Então, eu acho que, pelo lado negativo, é isso. Tentou-se fazer uma estratégia que acho que avalia um excelente ativo, mas fizeram no timing e no formato errado, né? Se endividaram para comprar uma participação de 5%, né? Um pouquinho menor do que isso, podendo chegar a 6,5%. E não é um modus operandi comum na Cosan. A Cosan gosta de controlar negócios, né? Talvez houvesse essa expectativa que com esses 6% eles pudessem ter uma voz mais ativa, isso acabou não acontecendo. Ponto positivo, arrancou-se o band-aid muito rápido. Né? É. Lá atrás, quando a gente já teve o Ultrapar na carteira, o Ultrapar demorou quase 10 anos para arrancar esse band-aid. Né? Então, 2 anos, claro que o efeito aqui do juros, o efeito aqui da taxa de juros, né? Ele é, ele é na carne,
né? Então fez esse ajuste muito rápido. Só que é o seguinte, né? A empresa dia sim, dia não está nos noticiários. Então a empresa, uma coisa que a gente gosta, é uma empresa extremamente impopular no momento, cuja estratégia está sendo colocada em xeque todos os dias em matérias, em um momento impopular de bolsa. Eu não me recordo a última vez que eu vi a Cosan custar esse preço. Eu não sei se vocês vão se Acho que lembrar. está nas mínimas, hein, Lu? Tá Eu nas tava olhando mínimas. aqui. Isso aí é o quê? Preço de 2017, Eu acho que sim. né? Então, assim, Quando teve o desdobramento, acho que chegou a bater R$ 100, né? Então seria como se fosse R$ 25 de hoje. vinte e E tá cinco reais de 7. hoje. Pois é, eu particularmente acho um exagero. Já acho um exagero há algum tempo, né? Claro, tem coisas que a gente não consegue prever. Mas eu tenho um alvo muito claro. Quem tá lá no AGF na plataforma, o meu alvo, a minha próxima compra vai ser no preço teto projetivo, Boa, tá? boa, é isso aí. Continuo acreditando no case. Eu acho que é uma empresa diferenciada, inclusive em termos de alocação de capital. Teve alguns tropeços, mas o que hoje está no preço é uma taxa de juros alta para sempre, não é verdade. Não sabemos quando, mas um dia vai cair. E outra coisa que está no preço e está sendo ignorado é a capacidade de execução da companhia, tá? Então, na minha opinião, mas de novo, é uma empresa de oportunidade, é o dinheiro da pinga, não é o seu dinheiro do leite. Se você tem Exatamente. menos de 3 anos na bolsa, meu amigo, para com isso, vai olhar para outra coisa que é mais óbvio, que já paga dividendo, mesmo que você depois decida entrar e pague um pouquinho mais caro, para de ficar tentando acertar a mínima, porque isso é muito perigoso e pode te atrapalhar na execução da sua carteira previdenciária, que deve ser a sua prioridade por pelo menos nos 3 ou 5 primeiros anos, tá bom? É isso. Até É para você isso. não desanimar, né, Lu? Porque você muitas vezes vai aportar nessa empresa porque o fulano falou, porque o ciclano falou. De novo, volta sempre naquilo. Você tem que olhar o seu umbigo. O que que é bom para você? Você suportaria que a Cosan caísse mais 60%, né? E durante 3, 4, 5 anos? O bar se aguenta tranquilo, né? É. Eu não sei. Eu, para mim, eu penso 15 vezes antes de fazer um movimento desse, principalmente porque tem muita coisa óbvia e boa dentro da nossa estratégia, né? Pois é um momento, pessoal, que, sendo bem honesta para vocês, não precisa sair atirando para todos os lados. Tem coisa boa, coisa grande e coisa óbvia, e muitas vezes a gente fica querendo achar uma oportunidade, que qualquer coisa que passa na sua frente você acha que é uma oportunidade. Então, ter esse senso, essa autocrítica de será que é para mim, essa autorresponsabilidade é extremamente importante, tá bom? E é sempre um alerta que a Exatamente. gente faz aqui. Exatamente. E aqui, essa pergunta do Antônio, né? É o fim da Raizen? Eu estava comprando. Acho que pela própria pergunta você vê que, pô, Antônio, talvez você tenha que dar uma estudada mais a fundo e ficar mais confortável com a empresa que você tem em carteira, né? Porque, É. obviamente, que não é o fim da Raizen, né? A Raizen é uma empresa gigantesca, né? Ela é, tem ativos irreplicáveis, né? Vamos falar assim. E sem dúvida nenhuma ela está passando por um momento ruim, mas está longe de ser o fim dela, né? Eu também não acho que seja o fim. Eu acho que o que temos que prestar atenção, eu não tenho Raizen, tá? Mas quem tiver, sempre esses boatos, eles demoram, mas acabam se confirmando, né? É, Eu não acho difícil que, melhorando um pouquinho o papel, eles tentem achar uma janela de capitalização da empresa. Lembrando que o Binho, com todo respeito, se eu ometo aqui, nós somos sócios, eu já me sinto íntima. Mas lembrando que o Ometo, pessoal, ele é um cara que gosta de controlar as empresas, né? Gosta de ter as coisas na rédea curta. Então, eu não acredito em uma grande capitalização, uma grande diluição do acionista controlador, mas sem dúvida nenhuma, um fluxo nesse momento seria muito bem-vindo, né? É claro que não está nas condições ideais. O papel está lá embaixo, né? Mínima das mínimas, né? Lembrando que foi um IPO relativamente recente, né? De uhum, 7,50, se não me engano. Mas, enfim, eu particularmente, como já estou exposta na holding, prefiro não ter exposições individuais nas investidas, né? Porque senão você tem
ali um Duplicar, risco você duplica o risco, né? um risco cruzado ali que eu acho que é desnecessário. Então escolha um ou outro. Ou você vai na Uhum. holding, ou você seleciona ali quais dos negócios você quer ser sócio, ou todos eles individualmente, enfim. Tem que fazer essa escolha, tá bom? Eu particularmente acho que as duas na carteira fica uma redundância desnecessária. É isso aí. Ô Lu, a gente já volta para as perguntas. Vamos falar um pouquinho de dados da semana passada, né? Teve a Bora. divulgação da ata do Copom. Eu acho que ali não teve muita surpresa, né? O pessoal é o tom que estava todo mundo esperando ali, então apontando para, confirmando, né, a subir mais 1% na próxima reunião, mas a reunião de maio ali esperando alguns dados para ver a intensidade do aperto monetário ali, né? Mas acho que sem grandes novidades. Não sei se você quer comentar ou se a gente vai tocando aqui. Não, eu acho que vai tocando. Acho que até a gente podia falar sobre a agenda dessa semana, viu, Tonicão? Tem muita coisa Tá boa bom, para acontecer aí. O que você vamos lá, acha? vamos lá. Vambora. Saiu o Focus essa manhã, né? Acho que ali também sem grandes novidades. O IPCA, a mediana do mercado está em 5,58. Selic terminando o ano de 2025 em 15%, muito embora o pessoal esteja apostando numa Selic de 12,5 ali em 2026, né? Então realmente o consenso é de que existe uma turbulência pontual, né? E principalmente por conta do risco fiscal. Risco fiscal que foi intensificado semana passada na sexta-feira também com alguns ruídos, né? Então, o Lula primeiro falando de expansão de crédito, que é um crime, né? Quando você fala do momento que a gente está vivendo agora. E você teve ali o ministro Wellington Dias, falando de aumento da Bolsa Família, que o pessoal correu ali para desmentir, porque qualquer ruído do ponto de vista fiscal gera uma turbulência violenta aqui, né? Que Não, mais, sem Lu, pode falar, pode falar. Não, sem dúvida nenhuma, né? Mas como a gente já viu, inclusive a gente postou no AGF esses dias, né? 95% das previsões de mercado são equivocadas, viu, pessoal? Tudo aquilo que já está previsto já está no preço. O que pode nos surpreender é tudo aquilo que é desconhecido e que nós não podemos controlar. Então, assim, Exatamente. é legal de acompanhar, mas façam as pazes que muito provavelmente, eu posso falar mal porque eu sou economista também, muito provavelmente os economistas e analistas vão errar, porque, assim, são coisas extremamente imprevisíveis que dependem de terceiros, né? Acho que fatores externos também que a gente deve prestar atenção, né, Tonicão? Trump anunciou hoje aquela tributação, né, 25%, e os aços brasileiros aí nós somos o segundo maior exportador de aços Sim. para os Estados Unidos, né? É. Então, vinte e vamos cinco ver por como é que vai cento se desenrolar isso sobre aí. aço e alumínio também, né? Isso, acho que alumínio foi 10%, né? Então, ficar de olho aí como é que CBA, Exato. Gerdau, CSN e outras empresas aí expostas vão reagir, né? Goal, a gente tem que lembrar que também tem várias operações nos Estados Unidos, né? Então, Sim. vamos aguardar aí. Provavelmente essa vai ser uma pergunta que o pessoal vai fazer, a gente vai acompanhar aí. Quero ouvir aí da própria família Gerdau aí, qual é a expectativa deles, né? Mas muita gente se antecipando a isso, então principalmente exportadores já correram ao longo desses 2 últimos anos para comprar fábricas nos Estados Unidos, tá? Então o JBS, a própria Gerdau, né? A própria Unipar, inclusive, tinha anunciado uma iniciativa dessa, que estava procurando investimentos nos Estados Unidos, etc., né? Então, todo mundo correndo atrás aí, porque os Estados Unidos, de fato, parece o único ambiente protegido do globo, né? E a É tendência é isso. que, se nós não tomarmos uma postura mais protecionista com os nossos produtos, China vai continuar inundando o nosso mercado aqui, né? Que foi praticamente na América Latina o único grande mercado que sobrou desprotegido, né? Então, isso vale para indústrias químicas também. Saiu semana passada também o reporte operacional da Braskem, né? Então, ainda bastante, um cenário bastante complicado internacionalmente, que também adiciona um tempero a mais aí É nesse isso. salseiro. E aí o Renato pergunta aqui, com essa taxação do Trump, com essa do Trump sobre a taxação de alumínio de 10%, quais empresas do BES serão diretamente afetadas?
Ó, eu não sei, Lu, assim, diretamente afetadas, nenhuma, né? Talvez ali energia elétrica, porque na hora de fazer uma implantação, por exemplo, de uma linha de transmissão, você tem ali, né, um fator que pesa no CAPEX dessas empresas de aço e talvez alumínio, mas, assim, eu não vejo nada muito relevante, né, Lu? Até por isso que a gente investe nesse tipo de empresa. Das bestes especificamente, também não consigo me lembrar assim de bate-pronto, viu, Renato? Só se for algum colateral mais distante, como o Tunico disse, que reverbere, por exemplo, em questão de custos. Né? Mas fora isso, não tem nada best cuja performance esteja atrelada nas receitas, venda de serviços, etc., atrelado diretamente a esse fator, tá? Até porque grande parte das Exatamente. bestes, inclusive, são de mercado doméstico, tá? Não se relaciona Não dependem, né? necessariamente. Exatamente, né? Então, energia, saneamento, telecom, né? A gente está falando do nosso mercado doméstico aqui, tá bom? Que inclusive são empresas que se beneficiam desse movimento de taxa de juros abrupta, né? Seguros, Sim. principalmente, né? Bancos até que sim, pero no mútuo, né? Tem que estar muito bem preparado para esse momento, mas seguros, né? Energia também. Então, são setores que tendem, principalmente transmissão, são setores que tendem a se beneficiar desse cenário macroeconômico um pouquinho mais instável, tá? Exatamente. E aí, voltando, Lu, para a agenda doméstica, né? A gente tem amanhã o IPCA de janeiro, né? A divulgação aí do indicador oficial da inflação, do mês de janeiro. A gente tem também o INPC, Índice Nacional de Preço ao Consumidor, na terça. Daí na quarta e na quinta a gente tem respectivamente o PMS, né, que é o de serviços, e o PMC, que é o de comércio. Então a gente vai conseguir ter uma noção aí da temperatura da economia através desses indicadores. Além disso, a gente tem na quinta-feira o LSPA, que é de produção agrícola, e na sexta, a PNAD contínua ali, né, que a gente consegue monitorar principalmente dados de emprego e renda, né? Isso no mercado doméstico. E lá fora a gente tem na quarta-feira o CPI, que é o índice de inflação ao consumidor americano, e na sexta-feira vendas do varejo, né? Além disso, tem o Jeremy Powell aí sofrendo a sabatina aí na terça e na quarta-feira. Tem mais alguma coisa de agenda, Lu, que você lembre? Bom, de agenda tem a nossa querida agenda de dividendos e também a gente tem a gente está em temporada de balanços, né? Nosso analista aí trabalhando como nunca, É, mas entre os dividendos aí, né? Hoje, 10 de fevereiro, tem algumas empresas aqui que a gente coloca até empresas que não fazem parte do BEST ou da desculpa, carteira Lu. GF, tá? Oi? Desculpa te interromper, mas antes de você chegar, eu passei pela agenda toda aí Ah, você da GF pra passou. galera. Desculpa, Passei, pessoal, tô chegando atrasada aqui, mas queria ressaltar que para não ser quarta-feira, repetitivo. amanhã tem TRPL. Ainda não consegui chamar de Tem. Isaí 4, mas amanhã é Datacom, tá bom? Então, a Datacom. segunda Datacom da Isaí 4. Lembrando que tem só mais uma tranche, então, em março, tá? A partir de amanhã fica a Ex aí. E dia 12 de fevereiro, nada mal para mim, também vai cair juros sobre capital próprio de Santander. Então, Santander. só reforçando o que A vai acontecer com a minha coincidência, carteira. coincidência, 1,5 bi nos dois casos, né? Que Isa ele fatiou em três ali. Então, eu gostei até um dia que você falou assim, acho que o pessoal está escutando a gente falar de pagar com uma certa frequência, né? Isa que antes pagava com mais frequência passou a anunciar uma vez por ano, mas dessa vez anunciou e pagou em três tacadas, o que é muito bom para a gente aí também, né? Não, é muito bom porque te dá um fluxo maior, né? E aquele acionista que pensava em vender para só comprar no final do ano, pô, ele tende a manter o papel com mais tempo na carteira, que é o certo, pessoal. A gente não Sim, ensina aqui vocês ficarem tradando, ficou X, vende, compra próximo que vai ficar com. Pô, essa não é a ideia da carteira previdenciária. Eu sei que tem muita gente que vende isso por aí, inclusive em carteiras automáticas aí. Pô, não é isso que a gente preconiza. O que a gente preconiza é escolher poucas e boas, comprar sempre e manter para a vida, rasgar a cautela aí, como o Barsi costuma brincar. exatamente. Deixa eu dar uma olhada aqui, só para ver como que abriu. Bom, o Banco do Brasil abriu
com 0,90 de alta, eu não vou projetar aqui para vocês por enquanto. Mas, Lu, aquela fala do Lula na semana passada de expandir o crédito e usar os bancos públicos para isso, havia um sentimento de que talvez o Banco do Brasil ia sofrer um pouquinho hoje, mas eu acho que o pessoal já entendeu que existe a independência lá, né? A Tarciana, que é a CEO do Banco do Brasil, apesar de ser uma indicação né, do controlador, que é o governo, mas a gente tem observado uma independência desde antes da gestão dela ali, né? E é por isso que a gente fala bastante de Banco do Brasil, né? O que tem se especulado aí nas antessalas lá de Brasília, né, já tem chegado por aqui, é que provavelmente nessa reforma ministerial tem alguns partidos aí mais de centrão que estejam de olho, inclusive, nesse cargo do Banco do Brasil, né? Eu não sei se isso se concretiza, mas a Tarciana, claro, é uma pessoa que ideologicamente está alinhada ao presidente, mas para nós, acionistas, o que interessa mesmo é uma pessoa de carreira, tem feito um bom Sim. trabalho durante todo esse tempo, o banco tem performado muito bem e não tem deixado a desejar, né? Então, dá para ver que ideologia à parte, né, os controles internos do banco têm funcionado muito bem, toda a estrutura de governança corporativa que foi construída nos últimos anos tem sido posta em prática e por enquanto está funcionando, né? Sobre essa questão do crédito consignado, né, não se enganem, né? Obviamente houve uma reunião entre Febraban, grandes bancos, com o executivo e talvez um dos pulos do gato que o pessoal não tenha se atentado é sobre a questão do teto. O grande problema do consignado hoje, do crédito consignado, é que existe um teto. E isso, obviamente, complica, porque é uma base muito heterogênea. Você precisa ter acesso a mais dados para você conseguir ser assertivo nesse crédito consignado, né? E claro que você tem muitos players aí de olho nesse grande nicho, porque é um crédito muito mais seguro, vamos dizer assim, né? Porque ele é meio que Sim, garantido, né? Então tem o isso. consignado, tem o seguro FGTS, tem para funcionário público. É que você Esse é toma o um risco do nicho empregador, né? Você, ao invés de, se a pessoa der um exato. default, que você recebe da empresa que emprega essa pessoa e não diretamente da pessoa. Desculpa te interromper, aí, Lu. Exatamente, né? Então, teoricamente é um crédito mais seguro, mas precisa-se de dados. A gente está com uma taxa de juros alta. Geralmente, o consignado também envolve um spread maior, né? Geralmente é um crédito de mais curto prazo para um fôlego. A pessoa está precisando muito, né? Então, é relacionado ao FGTS, ao INSS, coisas do tipo. Então, acho que o que vai ser muito interessante é essa questão do teto. Se não houver teto, o governo não É, precisa fazer nada. Esses bancos vão automaticamente aumentar a oferta de crédito, que eles vão, obviamente, nos consumidores mais seguros, e se puderem repassar o custo, o risco de emprestar para essa categoria de clientes, isso vai ser repassado também automaticamente para os seus juros, de novo, se não houver teto. Né? Então, acho que exatamente. se esse for um esforço que o governo está disposto a fazer, os bancos também farão do outro lado. Não necessariamente isso vai implicar em algo top-down do tipo você vai ter que emprestar. Se não houver teto do consignado, automaticamente já se torna uma boa oportunidade para boa parte dos bancos, não só bancões, como bancos especializados, bancos pequenos e menores, financeiras, inclusive, que são especializadas nesse tipo de crédito, tá bom? É isso aí. É isso aí, pessoal. Bom, vamos para umas perguntinhas aqui, Lu. A Cauã aqui. Pessoal, Taesa tem uma dívida líquida sobre EBITDA relativamente alta. Isso pode ser considerado um problema, considerando o setor de transmissão que ele atua? Desculpe se eu É, falar o nome errado. É Akawa. Akawa. Que nome eu li a diferente. Cauã, né? Não sei Acauã. Oh, se. desculpe. Eu não sei, mas Desculpa, não está com acento. te cortei, Tunicão. Pode falar que depois eu Imagina. faço meus comentários. Não, Lu, eu ia falar o seguinte, que Taesa é da natureza dela se endividar, né? Realmente a dívida líquida dela hoje, ela está num patamar mais elevado, natural, até por conta do cenário que a gente está vivendo, né? Muito embora o perfil de dívida dela é altamente correlacionado com os contratos que ela tem. Então, se você pegar um release de resultados lá, tem sempre ali o perfil da dívida e boa parte da dívida da Taesa, ela está
atrelada ao IPCA, né, que é o índice de inflação, e não necessariamente ligado à Selic. E além disso, você tem ali a Taesa podendo se valer de captar dívida, inclusive incentivada, né? Então ela pode ali eventualmente emitir uma debênture isenta de imposto de renda. Então, o acesso a crédito desse tipo de empresa ele é muito facilitado. Então é quase que tentador você não pegar dívida, porque a TIR, né, a taxa interna de retorno dos projetos que ela vislumbra fazer, tem que ser mais alto do que o custo de capital dela, né? Então é uma empresa que, como a Lu falou, navega muito bem num cenário como esse, né, Lu? Exatamente, né? Então você tocou em três pontos muito importantes, tá, pessoal? Quando a gente vai olhar uma dívida, claro que o volume bruto ou líquido ele é muito importante em relação ao EBITDA, mas não só isso. A gente tem que olhar qual é o perfil, qual é o prazo e como está a estrutura de capital, qual é o custo que essa empresa consegue se financiar. Então, em termos de dívida, e aqui olhando um pouquinho mais para o histórico um pouco mais longo, é muito comum que a Taesa opere entre 3,5 e 4 vezes dívida líquida EBITDA historicamente. Então, não é que seja um movimento abrupto e recente e novo, né? Então, isso já acontece há alguns anos, é da característica do negócio. Segundo, vocês sempre veem por aí ofertas de debênture incentivada da Taesa, né? Então, também muito comum no setor, acaba sendo uma forma de captação mais barata e que você consegue alongar o seu perfil de dívida, ok? E o terceiro ponto que o Tunico falou muito bem é o hedge natural. Então, estou olhando aqui, inclusive no site, 66% da dívida é atrelada a IPCA, que é muito parecido com o perfil da receita da RAP, receita anual permitida, também é corrigida ou por IPCA ou por IGPM, podendo ter algum descasamento de curto prazo, mas a médio e longo prazo você tem um hedge natural, né? Somente 30% aí em CDI. Então, o que a empresa tem feito é um movimento muito comum, que inclusive as pessoas sempre perguntam, né, Tony? Porra, mas a empresa está endividada e tal. Debênture de novo? Sim, este é um movimento que se chama ALM, Asset Liability Management. Que esse Porra. nome, que esse nome É. chique quer dizer? Traduzindo para o nosso bom e velho português, é você fazer justamente a ponderação do risco, olhar para suas dívidas mais caras, antecipar, amortizá-las e, de repente, soltar uma debênture mais longa, mesmo que seja um pouquinho mais cara, mas mais alongada, né? Então, você vai meio que pedalando na sua dívida, pagando o que está caro, pagando o que não compensa, alongando outras, renegociando, né? Então, a Taesa, por ser uma empresa com rating alto, de um setor bastante protegido em termos de regulação, tem bastante perenidade nos seus negócios e previsibilidade, ela tem essa certa flexibilidade para fazer isso, tá bom? Sim, sim. No final do dia também, se precisar de dinheiro, eu tô disposto por um precinho camarada, se me fizer um descontinho, eu empresto se quiser. Faz um Depende follow da aí taxa, descontado. né? Faz um É, follow-onzinho descontado aí para ver se a gente não aporta nela, né? Mas assim, exatamente. isso já foi especulado lá atrás, acabou não acontecendo, né? Então, lembrando que É. são dois controladores aí em conjunto que também gostam bastante de dividendo. É muito importante vocês se inscreverem no canal, porque ele representa a nossa voz, tá entendendo? Nós não temos uma didática tão fundamental e tão objetiva como tem aí o canal. E o canal ele é um órgão de divulgação que procura não adivinhar, mas transmitir aquilo que realmente é importante que os senhores saibam para se conduzirem de uma forma positiva no mercado de valor.